Fala, guerreiros, tem um vídeo lá no YouTube que eu estou fazendo para colocar lá sobre a entrevista coletiva, mas eu vou falar aqui rapidinho sobre duas coisas que o Renato falou na entrevista. Uma, nós não conseguimos ter acesso aos treinos, né? Hoje em dia fica muito mais difícil você ir ao CT, cobrir treino, às vezes não deixa, né? Não é permitido. A gente vai em algumas entrevistas coletivas, algumas coisas. Então hoje você não tem aquele repórter, né, que fica lá cobrindo o Fluminense no dia a dia, sabendo dos treinos, sabendo quem está bem, sabendo quem está lesionado, sabendo quem está treinando no time titular sempre, quem está treinando só no time reserva. Então, o Renato fala muito que vocês não conhecem o dia a dia, vocês não sabem as informações que eu tenho. Tá, ele falou ontem sobre Lescano Lavega. Lescano Lavega, para mim, é panela do Renato. Não quer colocar os jogadores, não foi ele que contratou, ele já estava no clube, mas eu não consigo ver o Lescano como um jogador ruim, né? Nem o Lavega ser pior do que o Soteldo, tá? Ele é um canhoto, joga pela meia esquerda, joga no meio também. Ah, mas eu não quero queimar o jogador porque o Santi Moreno é um colombiano, tem que se adaptar, por isso que eu não levei para o jogo de ontem, senão vocês vão queimar. Vocês não, Renato, vocês não. Você está queimando o Lescano e o Lavega, já queimou quando disse que os jogadores precisavam ser lapidados, que eles tinham algumas coisas para consertar. Então, vou dizer para você, o Thiago Santos precisa de muita coisa para consertar, porque ele é fraco. O Manuel não é fraco, mas também precisa de algumas coisas para consertar. E, no nosso ver, da torcida não devia nem ter renovado, mas jogou aí alguns jogos e jogou muito bem, mostrou vontade, mostrou disposição, não foi queimado, né? Para falar a verdade, com a volta do Ignacio, né, o Freitas, para mim, não deveria mais ser titular, mas o Manuel jogou muito bem às vezes que entrou em campo. Lógico, não é o que a torcida quer, mas ele mostrou serviço, né? Não prejudicou o clube, mostrou vontade. Essa vontade você não deixa nem Lescano nem Lavega mostrarem dentro de campo. Eles não têm minutos. O próprio John Kennedy, que você falou que é um jogador do clube, um jogador que voltou, não sei o quê, vai ter oportunidade, também é outro que não tem oportunidade. Então você tá se contradizendo, né, naquilo que você fala, porque você fala uma coisa e faz outra. Né? Não é impossível o Lavega e o Lescano serem piores que o Soteldo, entregarem menos que o Soteldo. Ah, mas são jovens, não interessa. Não interessa, tem que colocar para jogar. Né? O Keno não vem bem, não vem jogando bem, mas é um cara que é utilizado no segundo tempo. Aí ele é utilizado no segundo tempo no jogo contra o Bahia e ele não é titular no jogo contra o Corinthians, que é o time reserva. Teoricamente ele seria titular porque ele é reserva. E o Soteldo também teria que ter sido titular porque é um reserva. Você não tem coerência, você não tem lógica, você está sendo ilógico. Então você tem que parar com essa palhaçada de que nós que cobrimos, que falamos, que perguntamos, que você se dói quando a gente faz essas perguntas, porque a sua resposta é sempre a mesma. Vocês não têm todas as informações, vocês não sabem, vocês não estão no dia a dia. Esse é o problema, nós não estamos no dia a dia. Né? Mas você tem que falar do dia a dia, você tem que nos falar as informações, você tem que comentar, jogador tal tá lesionado, jogador tal pode ter uma lesão, jogador tal não tá treinando bem. Você que tem que contar isso pra gente, já que a gente não pode ter acesso. Né? Não é sempre você chegar na entrevista coletiva, ficar com aquela cara de bunda e achar que a resposta que você está dando a gente tem que aceitar. Não tem que ser assim. Agora não temos o Ganso, temos o Lúcio Acosta e a primeira opção ontem no jogo que a gente tinha que ser ofensivo com um time que era teoricamente muito mais fraco que o nosso, você me coloca o Soteldo, que não entrega nada. Aliás, entrega assim, entrega gol para o adversário, ele chama gol. São 10 derrotas com o Soteldo e um empate com ele em campo. 10 derrotas com o Soteldo e um empate. O cara teve 5 lesões na temporada, 3 pelo Santos e 2 pelo Fluminense. O cara não entregou uma assistência, não entregou um gol. E o Lúcio já entregou gol. Não lembra aqui de assistência, mas acho que já entregou assistência também. Então ele pelo menos tem um gol e uma assistência, porque o gol eu sei e a assistência eu não lembro, mas tenho quase certeza que ele tem uma assistência também. Já entregou muito mais que o Soteldo. Tá vendo? O cara acabou de chegar. Não é questão de adaptação, é questão de vontade, de querer, de entregar dentro de campo. Né? Não adianta fazer panelinha, usar só sua panela. Ah, eu tenho 36 jogadores de gestão de elenco. Gestão de elenco de quê? O Isaac foi embora porque não ia ser aproveitado. O Riquelme está aí, também não é muito aproveitado. Então, mas o Soteldo é sempre aproveitado. O Soteldo é sempre a primeira opção. O Soteldo não entrega nada e está sempre entrando. Fica difícil a gente ver os outros. Né? Então você tem que parar
de dar sempre a mesma desculpa e assumir os seus erros, porque você largou o Brasileiro junto com a diretoria, porque não é só você, é você junto com a diretoria, com o seu Mário Bittencourt, futuro CEO da SAF, que ele tanto quer ser. Vocês são responsáveis pelo Brasileiro ridículo que a gente está fazendo, e pode nos atrapalhar lá na frente, porque você tem a obrigação de ganhar uma Copa. Você sim, Renato, tem a obrigação de ganhar uma Copa. Sabe por quê? Porque se não ganharmos a Copa, não chegaremos a Libertadores pelo Brasileiro, porque vocês estão deixando o Brasileiro de lado. E você tem que ser responsabilizado. Você é o total responsável. Não é a torcida que apoia, que vai ao Maracanã e critica. Não é o jornalista que faz uma pergunta lá, como fez muito bem ontem o Gabriel Amaral para você, né? E você quer sair pela tangente, como fez um outro jornalista, e você falou, vocês viram outro jogo. Não, a gente viu um jogo horrível do Fluminense, um jogo ridículo. Os jogos são duros, mas o Fluminense fez o jogo ficar duro, porque o Fluminense não entrou em campo, não mostrou vontade, não mostrou determinação, a mesma que tiveram contra o Bahia aqui dentro de casa, e você poupou um time todo para jogar lá de forma consistente, com vontade, com determinação. Adiantou? Então não adianta poupar. Não adianta. Você vai jogar desse jeito? Bota para jogar de 3 em 3 dias, de 4 em 4 dias, porque jogador de futebol tem que jogar. Ganha muito bem, você ganha muito bem por mês para não saber o que fazer, para sempre dar as mesmas desculpas na entrevista coletiva. Assuma seus erros, assuma. Por mim e por alguns torcedores, alguns influenciadores, você já não estaria mais no Fluminense. Para mim, teria que ser demitido ontem. Porque pelo seu jeito de falar, o seu jeito de ser nas últimas entrevistas e nos últimos jogos, eu acho que para mim você está cagando para a instituição. Você está fazendo coisas que a gente nem entende. Substituições que a gente não consegue entender, como as de ontem, como contra o Corinthians, que você fez. A gente não entende. A gente não entende o que você está fazendo, a gente não entende o que você quer. Você não tem um padrão tático, né? Você não tem nenhum padrão tático, né? São os 3 volantes, 3 atacantes. Só que você tem 3 volantes e nenhum meia, e tem 3 atacantes. Se você for contar os 2 pontas, eles são velocistas, não são técnicos. E o Everaldo não é um atacante, né? Porque não é aquele cara que a gente confia. Bota no Everaldo que ele resolve. Não vai resolver, como não tem resolvido. Então a culpa é sua, Renato, que você não tem opções na sua cabecinha para você mudar o estilo do Fluminense, mudar o jeito de jogar, colocar um outro time em campo, de repente um 4-4-2, né, com os 3 na volância, mais um meio e 2 atacantes, um ponta e um centroavante, né? De repente jogando Canóbio de centroavante, usando Serna com 2 de velocidade, fazendo facão, quem sabe? Mas isso você não mostra pra gente, porque você não tem mudanças, você não tem outros pensamentos, aí fica difícil, né? Aí você vem pra entrevista coletiva e dá sempre a mesma desculpa. Culpa de vocês, né? Sua e do Mário Bittencourt. Sua porque está botando o seu amiguinho, o seu paneleiro Soteldo, que não devia nem ter visto, que a culpa aí já é do nosso presidente. Né? Mudanças já, para ontem. Porque quanto Vitória, a gente não pode mais perder ponto. E no Maracanã, a obrigação é passar. Obrigação sua. Não tem desculpa para não passar. Não tem dizendo que o futebol é assim. Não. É obrigação passar contra o Lanús. Obrigação jogar bem. Obrigação sua de ter mudanças. Valeu, galera. Um abraço, fique com Deus. E vamos que vamos, né?